Começar a gravação. Vamos fazer agora uma primeira introdução aos números complexos. Os números complexos são um novo conjunto de números que nós não conhecíamos até agora. Um número complexo terá um aspecto que será algo do género: o número z é igual a 2 mais 3i. Onde a este 2 chama-se que é a parte real, que era o número como nós já conhecíamos, e este 3 chama-se a parte imaginária, a parte que está a multiplicar pelo i, que serve para identificarmos só o que é a parte imaginária. Agora, de onde vem este i? Este i é o resultado da raiz quadrada de menos 1, que anteriormente era algo que dizíamos apenas que era impossível, mas no conjunto dos números complexos passa a existir e é igual à unidade imaginária. Ora, se nós pegarmos nesta igualdade e levantarmos os dois lados ao quadrado, vamos ficar com que menos 1 é igual a i ao quadrado. E esta igualdade vai estar na base de muitas das coisas que vamos fazer em contas daqui para a frente. Então vamos ver alguns primeiros exemplos de contas que podemos fazer com números complexos. Então vamos ver uma primeira conta que será 2 mais 3i vezes 1 mais 4i mais, abre parênteses, 1 mais 3i ao quadrado. Aqui, para fazermos esta multiplicação, basta multiplicarmos todos por todos, a propriedade distributiva, e em relação à segunda parcela, basta fazermos a regra do caso notável. Vamos lá fazer estas contas. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes o 4i dá 8i, 3i vezes 1 é 3i, e 3i vezes 4i dá 12i quadrado. Agora, o caso notável, ficaria quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, o dobro do primeiro pelo segundo, dobro de 1 vezes 3i, 1 vezes 3i é 3i, o dobro disso é 6i, e o quadrado de 3i. Simplificando um pouco, o 8i vai poder juntar com o 3i, vamos ficar com 2 mais 11i. O 12i quadrado, se nos lembrarmos que o i quadrado é igual a menos 1, vamos ficar com 12 vezes menos 1. 1 ao quadrado é 1, mais 6i. E aqui o 3i quadrado é 3 ao quadrado, que é 9i ao quadrado. Continuando a simplificar o que for possível, 2, o 11i pode-se juntar com o 6i e vai dar 17i, 12 vezes menos 1 dá menos 12, mais 1, e o 9i ao quadrado dá menos 9. E então a conta toda, 2 menos 12 dá menos 10, mais 1 dá menos 9, com outros menos 9 dá menos 18, mais 17. E vou só confirmar que tenho as contas corretas, convém sempre confirmarmos que temos as contas corretas para não haver enganos. E já tenho o resultado, estive a vê-lo na calculadora. Vamos agora ver mais alguns exemplos de contas com complexos na forma com os números complexos. E então,
vamos imaginar agora que temos apenas este número. Uma das coisas que devemos fazer com os números complexos é nunca deixar a unidade imaginária no denominador. Isto segue uma lógica muito parecida com as raízes. Por exemplo, se nós tivéssemos este número, 3 sobre 2 menos raiz de 5, não poderíamos deixar a raiz de 5 no denominador. O resultado não estava simplificado. E o que costumávamos fazer com as raízes era multiplicar pelo conjugado em cima e em baixo, de forma a simplificar o número. E isto porque esta parcela vezes esta é um caso notável, que dá quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que faz desaparecer as raízes. Nós, no nosso número complexo, vamos fazer algo de muito semelhante e vamos multiplicar também pelo conjugado do denominador. Chama-se o conjugado a um número que tem o mesmo número na parte real e o sinal trocado na parte imaginária. E então, se fizermos esta conta, vamos obter como resultado, em cima, o 3 vezes o 2 dá 6, 3 vezes o i dá 3i, e em baixo, isto é um caso notável, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ora, como o i quadrado é igual a menos 1, vamos ficar com 4 menos menos 1, que é 4 mais 1, e, portanto, o resultado desta conta seria 6 mais 3i sobre 5, que é costume apresentarmos em duas frações separadas para podermos apresentar completamente separado o que é a parte real e o que é esta parte aqui, e o que é a parte imaginária, que é esta outra parte aqui. Parte real 6 quintos, parte imaginária 3 quintos. Vamos agora ver mais um exemplo de contas com números complexos. Então vamos pegar no mesmo número que tínhamos há pouco, 3 sobre 2 menos i, mas agora vamos somar com o número 1 mais i sobre 3 mais 2i. Quando nós temos duas frações, costumamos passá-las ao mesmo denominador. E vamos fazer o mesmo neste problema. Mas, embora não seja errado, nos números complexos não é a melhor ideia passarmos imediatamente ao mesmo denominador. O ideal será livrarmos das partes imaginárias, multiplicando pelo conjugado, primeiro, e só depois passarmos ao mesmo denominador. Então, vamos multiplicar cada uma das frações pelo conjugado do denominador, em cima e em baixo, para a expressão continuar a ser equivalente à original, para então, depois de termos esse resultado, finalmente passarmos as frações resultantes ao mesmo denominador, de modo a podermos juntar as contas. Então, aqui podemos ir à conta anterior, fazer um bocadinho de batota e buscar o resultado já. Vai dar 6 mais 3i sobre 5. Esta primeira conta. A segunda parcela é que ainda não sabemos o resultado e temos mesmo que fazer a conta. O 1 vezes o 3 dá 3, o 1 vezes o 2i dá 2i, cuidado, temos de pôr o sinal de menos, o i vezes o 3 dá 3i, e o i vezes o menos 2i vai dar menos 2i quadrado.
sobre 3 ao quadrado menos 2i ao quadrado. Ora, a primeira fração continua na mesma, 6 mais 3i sobre 5, mais, e agora vamos fazer esta segunda fração, o 3 continua cá, o menos 2i junta-se com o 3i e dá apenas mais i, o menos 2i quadrado, como i quadrado é menos 1, vai dar mais 2. No denominador, 3 ao quadrado é 9, o 2i ao quadrado dava 4i ao quadrado. Melhor escrevermos isto para não haver confusões. Assim, dá 4i quadrado. Aproveitar aqui um bocadinho de espaço para metermos este resultado ainda primeiro. E isto, então, vai nos dar 6 mais 3i sobre 5, mais 5 mais i sobre 13. Porque vamos ficar com 9 menos 4. Ora bem, vamos passar esta conta para a próxima folha. Portanto, 6 mais 3i sobre 5, mais, só ver a segunda fração, 5 mais i sobre 13. E vamos multiplicar cada uma pelo denominador da outra. Ora, 6 vezes 13 é 78. 3 vezes 13 é 39. 5 vezes 13 é 65. E agora estas contas da segunda fração já são com números mais pequenos. 5 vezes 5, 25. 5 vezes i vai dar 5i. E 13 vezes 5 dá 65. E agora sim já temos duas frações ao mesmo denominador. Podemos apenas juntar as parcelas. Partes reais, o 78 vai ser somado com o 25 sobre 65. Vamos já separar em duas frações. E partes imaginárias, o 39 vai se juntar com o 5. E vamos ter como resultado final 78 mais 25 dá 103. E 39 mais 5 dá 44. Temos aqui um resultado que é um número não muito simpático. E então, resultado final, parte real 103,65, parte imaginária 44,65. Vamos ver ainda mais um exemplo. Imaginamos agora que temos esta conta, 5 sobre 2 mais i, mais 3 sobre i. E vamos fazer a mesma coisa, vamos racionalizar primeiro os denominadores, e só depois é que vamos passar tudo ao mesmo denominador. Então, esta fração vamos multiplicar por 2 menos i, e aqui podíamos multiplicar por menos i, se seguíssemos a mesma lógica, ou, na verdade, até podemos apenas multiplicar por i, porque só temos o i, e só nos queremos livrar do i no denominador. E então, a nossa conta vai ficar 5 sobre 2 mais i vezes 2 menos i sobre 2 menos i mais 3i sobre i quadrado. Então, primeira fração, vamos ter no denominador 4 menos i quadrado. No numerador, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes i dá menos 5i. Segunda fração, temos 3i sobre menos 1.
Ora, 4 menos i quadrado dá 5, porque o i quadrado é menos 1. Vamos ter 10 menos 5i. E a segunda fração dá apenas menos 3i. Tipicamente aqui iríamos passar tudo ao mesmo denominador, que era por 5, mas se olharmos bem esta primeira fração pode ser simplificada e deixa até de ter denominadores. 10 sobre 5 é 2, 5 sobre 5 é 1 e podemos apenas escrever desta forma, que é mais simples. E então temos como resultado final 2 menos 4i. Mais uma vez, quero salientar que isto segue toda uma mesma lógica igual ao que se fazia no 10º ano com as raízes. Aqui temos um número e temos a parte imaginária, multiplicamos pelo conjugado, mas aqui em que só tínhamos a parte imaginária, em baixo, apenas multiplicamos pela unidade imaginária. Isto é muito semelhante a como se, quando, por exemplo, temos um número que é o 3 sobre raiz de 2, basta-nos multiplicar pela raiz de 2 em cima e em baixo, e o resultado seria 3 raiz de 2 sobre 2. Já quando tínhamos um número do género 3 sobre 1 menos raiz de 2, teríamos que multiplicar por 1 mais raiz de 2 em cima e em baixo. Só para salientar que a lógica é exatamente a mesma das contas que fazíamos com as raízes. Agora, em algumas contas que vamos fazer com números complexos, vão desaparecer as unidades imaginárias levantadas a números muito grandes, como estes, por exemplo. E então, para sabermos o resultado, temos que perceber primeiro aqui que existe um padrão com as potências da unidade imaginária, que é o seguinte. Vamos aqui escrever primeiro o i levantado a 1 é i, okay? Qualquer número levantado a 1 é ele próprio. O i levantado a 2 é menos 1, já tínhamos lá nisto. O i levantado a 3, ainda não tínhamos visto, vai ser igual a menos i. E a explicação disto é que o i levantado a 3 é a mesma coisa que i levantado a 2 vezes i levantado a 1. E como o i levantado a 2 é menos 1, e o i levantado a 1 é apenas o i, o resultado é o menos i. E o i levantado a 4 é igual a 1. Porque se nós pegássemos no i levantado a 4, podíamos dizer que era o i levantado a 3 vezes o i levantado a 1, que era o menos i vezes i, que dá menos 1, o que é igual a 1. Ora, como o i levantado a 4 dá igual a 1, daqui para a frente, todos os outros resultados que possamos ter vão se repetir. Porquê? Porque o i levantado a 5, como era igual a i levantado a 4 vezes i levantado a 1, como o i levantado a 4 é... Estou-me aqui a enganar, aqui não era 4, era 1. Como o i levantado a 4 é igual a 1, só interessa o i levantado a 1, porque esta parcela aqui dá 1 e é como se cá não estivesse. Quer dizer que, então, se continuarmos com este padrão, o i levantado a 6 é igual ao i levantado a 2, o i levantado a 7 tem o mesmo resultado que o i levantado a 3, e assim por diante. Quer isto dizer que as potências do i vão seguir um padrão muito simples que tem a ver com o resto da divisão por 4. Vamos mostrar. Imaginem que eu tinha, por exemplo, o i levantado a 27. Ora, vamos aqui primeiro fazer uma conta. 27 a dividir por 4 é 6 vezes 4 são 24, portanto cabe 6 vezes e faltam 3. 3 é o nosso resto. Então, o nosso
i elevantado a 27, podíamos parti-lo em duas parcelas. Um i elevantado a 24 vezes, o vezes está no sítio errado, vezes i elevantado a 3, porque vamos lembrar-nos, regras das potências, mesma base, somam-se os expoentes. Só que o i elevantado a 24, como o 24 é uma potência um múltiplo do 4, o 24 é o mesmo que 4 vezes 6. E quando temos dois expoentes a multiplicar, nós podemos aqui reescrever. O resultado seria o mesmo que se estivéssemos escrito nesta forma. Mas, como o i elevantado a 4 é igual a 1, e 1 levantado a 6 ou 1 levantado a qualquer número é sempre 1, o resultado final desta conta é o mesmo do i levantado a 3, que vimos anteriormente, que é igual a menos i. Esta apresentação que foi feita aqui, esta sequência toda de contas, não é preciso de fazermos quando estamos a resolver problemas. Foi só uma apresentação para percebermos de onde é que vêm estas contas. No entanto, convém apresentarmos pelo menos uma pequena conta. Vamos lá mostrar. Portanto, no exercício que acabámos de resolver, se tivéssemos o i levantado a 27, esta parte era um cálculo auxiliar, mas que temos que fazer sempre. Dividimos por 4, vemos qual é o resto, e o mínimo dos mínimos que temos que fazer é apresentar que o i levantado a 27 é a mesma coisa que o i levantado a 3, que depois é um daqueles 4 valores que vimos anteriormente, dos quais temos que saber o resultado. Os 4 valores que eu estou a falar são estes 4 resultados aqui: o i levantado a 1, o i levantado a 2, o i levantado a 3 e o i levantado a 4. Estes 4 temos que os saber de cor. Todos os outros vão depois estar relacionados com este. Esta é a apresentação que temos que fazer, embora se possa fazer por mais passos, mas isto é o mínimo dos mínimos. É muito importante só sabermos que não podemos passar do i levantado a 27 diretamente para escrevermos menos i, porque senão arriscamos-nos a não nos cotarem a nossa resposta em algum problema, em algum teste, com a cotação toda. Vamos agora, finalmente, ver a aplicação de este conceito das potências do i a uma conta. E então, vamos lá ver. Imaginamos que temos 3i elevantado a 97 mais 5i levantado a 114 sobre 2i levantado a 58 mais i levantado a 235. Então, primeira parte, vamos aqui fazer umas continhas. 97 a dividir por 4, vamos lá ver quanto é que é o resto. O 9 cabe 2 vezes no 4 e sobra 1. 17 cabe 4 vezes. O 4 cabe 4 vezes em 17, aliás. 4 vezes 4, 16, para 17, 1. Ora, isto quer dizer que o i levantado a 97 é o mesmo que i levantado a 1. Vamos fazer a divisão do 114. Ora, o 4 não cabe no 1, mas já cabe no 11. Cabe 2 vezes, 2 vezes 4, 8, para 11, 3. Cai o 4. O 4 cabe 8 vezes em 34. 8 vezes 4, 32. Para 34, 2. E então, o i levantado a 114 é o mesmo que i ao quadrado. Divisão do 58
4 cabe uma vez em 5, sobra 1. Cabe 4 vezes em 18, sobram 2, por 4 vezes 4 são 16. Então o I levantado a 58 é o mesmo que I ao quadrado. Falta-nos ainda uma conta, vamos aqui separar esta parte. O 235 a dividir por 4. 4 cabe 5 vezes em 23. Sobram 3. Cai o 5. Cabe 8 vezes em 35. 4 vezes 8, 32. Para 35, 3. E isto quer dizer que o nosso I levantado a 235 é a mesma coisa que I ao cubo. Podemos então reescrever esta conta como sendo 3i levantado a 1, que vem da simplificação que fizemos, mais 5i levantado a 2, sobre 2i levantado a 2, mais i levantado a 3. E agora já podemos substituir estas potências do i levantado a 1, a 2 e a 3 pelos resultados que conhecemos. Então vamos ficar com 3i. Aqui, como o i quadrado é menos 1, podemos já pôr menos 5. Aqui, como o i quadrado é menos 1, também podemos escrever 2, menos 2 no denominador. E como o i ao cubo é menos i, também podemos escrever menos i. Vamos passar para a próxima folha. 3i menos 5 sobre, só confirmar, porque não me engano em nada, menos 2 menos i. Menos 2 menos i. Como o denominador é todo negativo, eu vou mudar os sinais em cima e em baixo para ficarmos com um denominador positivo. É como se multiplicasse a parte de cima e a parte de baixo por menos 1. Mudei os sinais a todas as parcelas. E agora vou multiplicar este resultado que temos aqui pelo conjugado do denominador. E então, agora fazendo a propriedade distributiva nos numeradores, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes i dá menos 5i, menos 3i vezes 2 dá menos 6i, e menos 3i vezes menos i vai dar mais 3i quadrado. 2 mais i vezes 2 menos i dá 4 menos i quadrado. Finalmente, simplificando, o 10 continua 10, o menos 5i junta-se ao menos 6i dá menos 11i, o 3i quadrado dá menos 3, tudo sobre 5. Finalmente, posso juntar o 10 com o menos 3 e dá 7, menos 11i sobre 5, o que, separando a parte real da parte imaginária, dá parte real 7 quintos, parte imaginária de menos 11 quintos. E termina assim a aula de introdução aos números complexos.